Dom Casmurro, capítulo 50, um meio termo. Desculpa a minha cara de frustração, acabei de gravar esse capítulo, fiz uma digressão muito bonita, estava lá nos 13 minutos de vídeo, quando a minha câmera simplesmente puxa. Acabou a bateria e eu perdi o meu vídeo. Mas eu prometo que eu vou dar o melhor de mim. Eu vou tentar recuperar essas digressões. Vamos lá. O meio termo. Meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisso alguma exageração. Mas é bom ser enfático uma vez ou outra para compensar esse escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se me ativer só a lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos tudo é infinito. Bom, aqui que eu fiz a minha digressão, eu vou tentar retomar o que eu tinha falado no vídeo que se perdeu para sempre. Seguinte, é interessante porque ele reconhece que ele está exagerando, né? Pô, chorei mais ou menos o mesmo tanto que chorou toda a humanidade desde Adão e Eva. É algum exagero nisso. Mas por um outro lado, ele diz que se ele se ater somente a percepção, somente a lembrança dele, olha, não vai ser tanto exagero assim não, né? Se eu meter somente a lembrança da sensação, não fico tão longe da verdade. Aos 15 anos tudo é infinito. E aí a pergunta é, como é que pode ele afirmar que não está tão longe da verdade, ele falar que naquele momento ele sofreu mais do que toda a humanidade sofreu desde Adão? Como é que pode isso não parecer um exagero? E eu acho que isso toca numa questão extremamente interessante, que é quão difícil é para o ser humano sair fora da caixinha dos seus próprios sentimentos, né? Eu acho que uma vez eu vi em algum lugar, ou talvez seja um conto que eu escrevi, não lembro, mas sobre alguém estando numa caixa de espelhos, né? Essa pessoa, esse personagem estava sofrendo bastante. Eu acho que fui eu que descrevi como uma caixa de espelhos, né? Por que eu descrevi desse modo? Porque há no sofrimento, em todas as outras emoções, essa é uma incapacidade nossa, mas principalmente no sofrimento, uma incapacidade de se olhar para além de você mesmo, né? Então quando você está sofrendo, você se vê por todos os lados e é só você que existe, e todos os outros sofrimentos são muito abstratos, né? O sofrimento real e, por consequência, o maior sofrimento do mundo é o teu, né? Quer ver um exercício interessante que eu quero te propor? Tenta retomar o momento mais triste da sua vida. Acho que vale a pena fazer isso, né? E tenta imaginar com o maior número de detalhes que você puder. Não só isso, tente retomar as sensações que estavam lá. Eu acho que esse é um exercício fantástico porque nos leva para fora, não de nós mesmos nesse caso, porque a gente está falando de uma lembrança, mas para fora desse eu de agora, né? E essa capacidade é uma capacidade incrível. Capacidade que a gente tem de ir para o futuro, para o passado, entrar na vida das outras pessoas, né? A gente só precisa ter uma imaginação mais refinada, né? A gente precisa praticar a nossa imaginação. Bom, uma vez que você fez esse esforço de imaginação, pega todo esse sofrimento que você retomou e compara, por exemplo, com um outro sofrimento qualquer, que em teoria é maior. Então, imaginando uma pessoa morrendo de fome. Por mais que
no enunciado, quando você fala, né, uma pessoa morrendo de fome sofreu mais do que eu sofri quando eu, sei lá, quando a minha namorada terminou comigo. Vamos supor que você fale isso. Por mais que você fale isso, é difícil passar só das palavras, ok? Por quê? Porque a gente tem uma limitação natural de ser fechado no nosso próprio mundo. E isso é algo que a gente tem que aprender, a gente tem que educar o nosso imaginário de forma que a gente consiga sair do próprio corpo, sair da nossa própria caixinha com espelhos por dentro. E é claro que essa não é uma habilidade natural, né? Por exemplo, pegue qualquer criança, quando a criança chega numa determinada idade, ela vai começar a bater em você. Isso é normal com 99% das crianças, né? E é interessante, então ela vai dar um tapa em você, vai começar a tentar bater, mas por quê? Porque ela não está sentindo nada, está tudo bem. Né? Não é que a criança te odeia, não é que... Mas ela não está sentindo nada, está tudo bem, você faz umas caras estranhas, mas ela continua não sentindo nada e ela acha engraçado. E se você deixar, ela vai bater mais forte, bater mais forte. E se você deixar, não se engane. Essa história da inocência natural da criança, sim, tem muitas coisas bonitas na criança, mas uma criança sem educação, educação no sentido mais amplo da palavra, não estou falando de escola aqui, seria uma outra discussão que não quero abordar agora. Mas se você deixar uma criança ir por esses caminhos, ela vai simplesmente ir para o próximo nível. Não é tão incomum de crianças que torturam animais, né? Eu, por exemplo, conheci um amigo de um irmão meu quando eu era adolescente, que ele simplesmente botou fogo em um gato. Ele foi lá, colocou o gato na churrasqueira e botou fogo no gato. Né? O que aí, além desse sadismo enorme, né? Há essa incapacidade de sair para fora do eu dele. Né? Olha, o gato está queimando, mas eu não estou sofrendo. Ele sabe nominalmente que o gato sofre. Assim como no nosso exercício de sofrimento, eu sei nominalmente que aquele segundo sofrimento ele talvez seja mais forte que o meu, mas eu consigo sentir só o meu sofrimento, ok? Então todos nós estamos mais ou menos presos a essa caixinha de espelhos que nós somos, né? Vai do nosso esforço, da nossa educação, do nosso educação do espírito, eu quero dizer, de você conseguir cada vez mais ser capaz de sair dessa caixinha toda vez que for necessário. E por causa disso que literatura não é brincadeira de criança. Quando a gente está falando em literatura, a gente não está falando de eu vou me divertir, né? Porque eu tenho uma vida tão difícil, então eu vou me divertir para relaxar. A boa literatura, ela não faz isso, ela te dá uma capacidade que nada mais consegue te dar. Que é essa capacidade de sair da tua realidade. Você consegue sair de agora e você vai para... por exemplo, você vive... você consegue viver a realidade de uma pessoa que morava na Grécia no século 8 a.C. Como é que é possível você fazer isso? É porque a literatura, ela digamos assim, fortalece essa capacidade incrível que a gente tem, que é a capacidade da imaginação. Né? E pense... Voltando para o nosso exercício, aqui está o meu sofrimento, aqui está um sofrimento que nominalmente eu sei ser no mínimo tão horrível quanto o meu. Né? Quanto mais a minha capacidade de imaginação estiver atrofiada, não estiver desenvolvida, mais eu vou olhar esse sofrimento de forma opaca, né? Como se essa pessoa estivesse atrás de um vidro, né? Um vidro opaco. Então eu vou ver mais ou menos uma sombra desse sofrimento. Né? Uma criança, por exemplo, não vê nada, vê uma parede. A pessoa que está sofrendo lá atrás, ela nem não faz a mínima ideia que aquilo é sofrimento. Outras pessoas, como aquele colega do meu irmão, o colega sádico do meu irmão, não que meu irmão seja sádico, o colega sádico, ele sabia que o gato sofria, claro que ele sabia, mas ele não tinha capacidade de sentir, né? Sentir com o gato. Isso que é empatia, né? Pathos quer dizer
uma maneira bem ampla. Eu vou gravar um dia um vídeo só sobre essa palavra, né? Pathos, que dá origem às nossas palavras patologia, paixão, empatia, simpatia e várias outras palavras. Mas vamos tentar nos ater. Então o que é simpatia? Ou melhor ainda, empatia. Empatia é quando você sente a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo, né? Então esse meu colega do meu irmão, não sentia empatia nenhuma com o gato, ele não tinha nenhuma conexão de sentimento com o gato. Okay? Por outro lado, quanto mais a sua imaginação for desenvolvida, quanto mais a sua imaginação for treinada, mais você vai ser capaz não só de ver o sofrimento do outro, como a alegria do outro, como a esperança do outro, como as possibilidades de beleza que o outro vê e você não consegue ver. É isso que a literatura faz. A ponto que, e isso eu estou falando de experiência própria, há uma cena no livro, se eu não estou enganado, Os Maias, de Eça de Queiroz, e é uma cena em que alguém está morrendo, né? E aquela descrição daquela cena, ou seja, lembre-se o que o Eça de Queiroz está fazendo. O Eça de Queiroz está me tirando da minha caixinha de espelhos, me tirando do meu mundo e me levando para um mundo que eu não conheço. Em teoria não devia ter nada a ver com o cara que está morrendo. Em teoria não faria sentido nenhum eu sentir compaixão por aquele cara. Mas a literatura tem esse poder. Ele me tirou para fora de mim mesmo, embora eu não esteja doente, embora ninguém que eu conheça esteja morrendo, e eu fui capaz de sentir aquela tristeza, e não só aquela tristeza, mas aquela experiência da morte de alguém. Eu sei que eu deixei uma frase aí atrás para terminar, mas eu acho que agora eu termino essa frase. A literatura consegue fazer isso a ponto de que aquela descrição literária de uma pessoa que nunca existiu, ela é mais forte para mim do que muitos funerais que eu efetivamente estive. Eu senti mais pela morte daquele personagem, a experiência da morte daquele personagem me impactou mais do que muitos velórios que eu experienciei. Okay? Por quê? Porque um escritor bom, e nesse caso um escritor genial, ele tem a capacidade de fazer você experienciar as coisas. Né? E não é só você estar na frente e você consegue experienciar. Né? A gente consegue andando e tendo contato com os nossos colegas, a gente vê dramas de centenas de pessoas. Mas um bom escritor consegue fazer com que a gente sinta o drama dessas centenas, ou pelo menos da pessoa que ele escolheu representar. Não importa se a pessoa existiu ou não existiu. É uma pessoa mais real, muitas vezes, do que qualquer pessoa de carne e osso. Okay? Bom, eu acho que eu consegui recuperar a digressão que eu perdi. Espero que a minha câmera não desligue agora, pelo amor de Deus. Então só voltando, e aí eu abro um outro vídeo para efetivamente ler esse capítulo, que basicamente isso aqui virou só digressão, né? Então só voltando. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos tudo é infinito. Então, perceba, um moleque de 15 anos, como é o Bentinho aqui, primeiro, a imaginação dele não está treinada para que ele consiga ver o sofrimento das outras pessoas. Segundo, ele não teve tantos momentos da vida dele a ponto de que um sofrimento seja posto em perspectiva em relação aos diversos outros sentimentos dos diversos outros Bentinhos que existiram, né? Então, por causa disso, que essa coisa é tão impactante, né? E quanto menor for a sua imaginação, quanto menos desenvolvida for a sua imaginação, mais vai parecer que esse sentimento que está na tua frente é o único sentimento possível, então ele é o maior, ele é o mais bonito, ele é etc, etc, etc. E aí é comum a pessoa, ao resumir a vida inteira dela naquele momento, ela é comum ignorar todos os outros. Vamos abrir um novo vídeo.